Muito boa tarde, imagem de Jesus das Santas Chagas. Começamos agora mais uma Vida Não Para. Você acabou de assistir a Santa Missa pelo Dia Mundial dos Enfermos, celebrada por Dom Reginei Modolo, Bispo Auxiliar de Curitiba. A Missa dos Enfermos é uma celebração que oferece conforto espiritual e físico e é uma oportunidade de reconciliação com Deus. E agora nós já estamos prontos, abençoados, para começarmos mais uma Vida Não Para. Você me acompanha por essa próxima hora. Eu espero que você esteja aí preparado, preparada para essa tarde linda. E a gente vai começar falando sobre o verão, uma das estações, aliás, a estação mais aguardada e mais quente do ano, em algumas regiões, tá? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, Norte e Nordeste é praticamente quente o ano todo, diferente aqui do Sul, que tem muitos meses de frio. Mas com o calor, o que vem também com ele? Os desafios para quem vive e convive todos os dias com doenças reumáticas. Se você que tem qualquer questão de saúde que envolva a locomoção, os ossos, as articulações, que são as nossas juntas, né? As cartilagens, os músculos, tendões, ligamentos. Esse programa de hoje é para você. Você fica aqui comigo porque a gente vai falar sobre todos esses desafios de quem enfrenta doenças reumáticas. Além disso, imagina só você ter que lidar com todos os desafios da criação dos filhos, todos os dias, e ainda tem um problema a mais, tem um plus nessa situação. Você chama a atenção da criança, ela reage mal. Você pede algo para ela é reativa de novo. Ela é agressiva, ela é desafiadora, ela é resistente. Essa é a realidade de muitas famílias que convivem com o transtorno positivo desafiador, conhecido como TOD. Daqui a pouco a gente vai conversar com uma pessoa que entende do assunto, a gente vai descobrir um pouco sobre o que é o TOD e como lidar com essas questões. Uma curiosidade, hein, gente? Dá só uma olhada nessa imagem aqui, presta atenção, a gente vai te mostrar nesse momento. O que você está vendo aqui nessa imagem? Uma capivara loira, isso mesmo, bem loirinha, tá vendo? Vocês já viram essas capivaras aí na região de vocês? Uma capivara loiríssima. Esse é um fenômeno que vem acontecendo já há algum tempo e é real, tá? É de verdade. Hoje eu vou conversar com uma bióloga que vai falar sobre esse fenômeno, né? O que está acontecendo com as capivaras, né? Não sai daí, que é uma curiosidade super divertida. E se você já prestou atenção nas capivaras que estão em boa parte do Brasil, percebeu que elas estão ficando um pouquinho mais clarinhas. Combinado? Você já ouviu falar em punks? Punks são plantas alimentícias não convencionais. E por que elas são então importantes? Pela segurança alimentar, que é uma preocupação mundial e muitos países buscam alternativas para combater a fome. No Brasil não é diferente. As pesquisas de alimentos são realizadas em todos os estados. Em Minas Gerais, por exemplo, lá é destaque as punks. A gente vai saber um pouco mais sobre elas na reportagem de Michele Pacheco, direto de Minas Gerais. Elas fazem parte das lembranças de infância de muitos brasileiros e ficaram perdidas no tempo. Nomes como azedinha, peixinho, fisales, ora pronobis e pequi são estranhos para muita gente. Esses são apenas alguns exemplos de punks, plantas alimentícias não convencionais. Nessa categoria se encaixam aquelas que eram muito consumidas no passado e andam esquecidas e outras que muita gente sequer sabe que servem para alimentação. Só que elas têm alto teor de nutrientes e estão ganhando destaque nos laboratórios e centros de pesquisa. A Epamig, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, tem apostado nas punks, que podem entrar no cardápio escolar em breve. Cursos e oficinas têm sido feitos em todo o estado de Minas, mostrando a utilização das plantas não convencionais. O objetivo é incentivar o cultivo e a comercialização delas. Nós temos aqueles produtores que sempre mantiveram as punk no seu quintal, na sua horta, para consumo próprio. E não levavam para a banca porque eles entendiam que aquilo não teria mercado. Passou-se a então a levar esse material para a banca
a partir do momento que o consumidor chegava e perguntava: o senhor não tem essa planta, o senhor não tem aquela? As pesquisas e o trabalho feito pela Epamig com os produtores desde 2008 ajudam a aumentar o conhecimento e a oferta de punks aos consumidores. Esses são pontos que nós precisamos trabalhar também bastante, não só no sistema produtivo, mas também em caracterizar adequadamente essas plantas e mostrar para o produtor. Assim também é uma forma de produzir, assim também é uma forma de comercializar, mas principalmente como que nós podemos consumir e conservar essas plantas. Francisco é produtor rural em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Ele cultiva e vende algumas punks e espera que esse tipo de alimento seja mais divulgado. Ainda falta um pouco de cultura nessa área, principalmente para quem está mais assim ligado a fast food, a essa correria do dia a dia e não dá atenção a essas verduras e legumes que também fazem muito bem à saúde. O produtor destaca a versatilidade das punks. Cheguei em casa, a esposa tinha feito o almoço normalmente, eu pedi a ela que fizesse a sambuquira. Ela fez, refogou e tal, e coloquei 2 ovos em cima instalado. Até o meu menino que não come falou: meu pai, como é que ficou gostoso? Entende? A pessoa às vezes tem que saber combinar e elas dão sabores, e a criatividade na cozinha. Dão sabores, são deliciosas, então vale a pena você experimentar. A gente vai continuar falando sobre as punks aqui no programa durante essa semana, a próxima também. E eu quero convidar você agora para a gente viajar para um outro lugar e para conhecer pessoas diferentes. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que você faz quando você liga para uma pessoa de forma errada? Você desliga na cara da pessoa? Você pede desculpas? Deixa eu te mostrar uma situação. A influencer mineira Pri Venturim compartilhou nas redes sociais um vídeo mostrando como ela lida com esse tipo de situação. E o mais curioso é a conversa, gente. Olha só o bate-papo que surgiu dessa ligação errada. Parece que ela ligou para a pessoa certa mesmo, olha só. Alô? Oi, Creuza, bom? Sou Creuza não. Uai, esse telefone era da Creuza. É mesmo? Da Creuza, esposa do Geraldinho, lá de Valadares. Geraldinho da banca. Isso mesmo, Geraldinho da banca. Você conhece esse? Conhece mais, uai. Nossa senhora, que coincidência. Como é que a senhora chama? Eu chamo Marinha. E você, filho de quem? Sofia da Marluce da igreja. E você tem notícia da Creuza do Geraldinho? Pois é, menina. Diz que eles estão numa metideza danada, né? Dias na rua dos dias, nem tio pra mim. Sério? E eles arrumaram o menino, né? Você já viu o filho desse? Eu vi. É feio que dói. Ei, Deus pai. E eu tava ligando pra Creuza pra pedir uma mudinha de taioba. Quer uma mudinha de taioba? Eu te dou. Uai, claro que eu quero. Onde você mora? Eu moro no centro de Belo Horizonte. Eu moro perto de você. Bom, tu vai dar conta, uai? Passa aqui depois pra tomar um cafezinho. Vou, já tô anotando o endereço aqui. Então eu vou esperar você. Com Deus. Com Deus também. Tem base um trem desse? Tem base um trem desse? É porque é mineira, né, gente? É, porque é mineira. Eu acho que aqui em Curitiba vai ser um pouco mais difícil de rolar uma conversa dessa, viu? Dependendo da região aí do país, dizem que os curitibanos são mais amargos, mais azedos. Somos não, tá? Somos gente boa. A gente é um pouco mais resguardado, digamos assim, né? Mas fica aí essa conversa, né? Toda mineira, né? Desse momento divertido de ligar para a pessoa errada e bater um papo e fazer novas amizades, né? Gente, vamos falar agora do verão, a estação mais aguardada, mas infelizmente pode trazer desafios para quem vive e convive, né? Com as doenças reumáticas. Eu vou conversar agora com ela, tudo bem? Bem-vinda. Estou aqui com a doutora Chayane Rosseto. Ela é membro da Sociedade Paranaense de Reumatologia, é reumatologista. Eu queria entender, doutora Chay, posso te chamar assim? Oba, maravilha. O calor intenso, ele pode desencadear crises, por exemplo, de dor para quem sofre com artrite ou até mesmo a fibromialgia e doenças que envolvem a locomoção? Pode sim. Então, o calor extremo, né, o calor que a gente tem passado nesses últimos tempos, ele pode aumentar o inchaço das nossas articulações. Então, para quem já tem uma predisposição a ter articulações inchadas, como, por exemplo, pacientes que têm artrite reumatoide, artrose ou mesmo fibromialgia, podem sentir um desconforto maior nessas épocas do ano, né? O que a gente recomenda é que, além de manter o tratamento habitual, que a pessoa já deve estar fazendo, é que ela tenha muito cuidado, assim,
ao horário de se expor ao calor, então evitar aquelas horas, sair aquelas horas que o dia é mais quente mesmo, né? Depois das 10 da manhã até as 4 da tarde, evitar a exposição muito prolongada ao sol, porque tudo isso pode fazer um inchaço maior nas articulações e aí às vezes não nessa hora, mas no final do dia vai trazer muita dor, muito desconforto, então evitar as atividades nesse meio período, né? Nesse período do dia e fazer gelo às vezes nas articulações, compressas mais fresquinhas, ajudam bastante assim na qualidade de vida nessa época do ano que é mais desafiadora mesmo. Certo. E ainda nesse assunto, o que é mais complicado? É o calor intenso ou o frio intenso? Porque a gente sabe que quem tem problema com doenças reumáticas é uma dificuldade tremenda, assim, tanto no muito quente ou no muito frio, né? A gente percebe que tem algumas regiões do Brasil, por exemplo, o norte, o nordeste, que tem, eu digo que tem a vantagem, viu, gente, vocês que estão aí no topo do mapa, né, de terem o calor o ano todo, porque a gente que convive muito com o frio aqui no sul, a gente sabe o quanto é sofrido, né, o quanto é dolorido também, porque uma dor de frio é uma dor quase que insuportável, né, parece que dói os ossos mesmo. Sabe que isso varia muito, né, de pessoa para pessoa e de condição para condição, né? Algumas condições, por exemplo, a gota, ela piora muito no frio. Então, naqueles dias mais gelados, o paciente tende a ter mais crises de gota. Outras condições, por exemplo, a fibromialgia varia bastante, varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que sente um conforto muito bom no calor, fala que quando vai para a praia melhora bastante, né, tá mais quentinho. E tem gente que não tolera o calor por causa desse inchaço articular. Então, depende muito de condição e de pessoa para pessoa, né? É importante que o paciente se conheça bem, então veja o que vai melhor para ele nessas épocas, porque varia bastante. E isso de variar muito também é ruim, né? Então aqui a gente tem dias muito quentes, dias muito frio, o paciente pode sentir mais, né, os sintomas por conta dessa variação, dessa mudança. E de todas essas doenças reumáticas, qual que é a mais complicada? Não só de se ter, mas de se tratar realmente. Então a gente tem doenças que ainda são desafiadoras, assim, para a medicina de uma forma geral, né? Principalmente as doenças que são muito imunológicas, né? Que são muito imunomediadas, como por exemplo o lúpus, né? O lúpus é uma doença que piora muito no verão, então é importante a gente lembrar do lúpus nessa época do ano, mas é uma doença que ainda assim pode comprometer muitos órgãos nobres, né? Rim, cérebro, coração. Então é uma doença que pode ser muito grave, pode levar o paciente à morte. Outras doenças como as vasculites também, né? Então são doenças que têm uma mortalidade maior. Elas podem até incomodar menos, né? No sentido de que talvez doam um pouco menos, né? Mas elas são doenças que têm uma mortalidade maior, então elas são mais preocupantes. E dentre as doenças reumáticas, tem alguma que ela é familiar? Por exemplo, minha mãe teve, meu pai teve, provavelmente eu tenha, ou ela pode surgir, ou elas podem surgir em qualquer fase da vida? Elas podem, né? Então, as doenças reumatológicas podem surgir em qualquer fase da vida. A gente tem doenças reumatológicas já na infância, né? Então, tem toda uma especialidade que é a reumatologia pediátrica, que cuida desses pacientes. Então, algumas doenças, como por exemplo o lúpus, que eu falei, pode surgir na infância. Artrite idiopática juvenil pode surgir na infância. Então, são doenças que podem surgir a qualquer momento da vida. Mas tem doenças, né? De modo geral, grande parte das doenças, ela acaba surgindo mais no período que a gente costuma chamar de meia-idade, né? Que é dos 40, 45, 50 anos. Elas surgem mais e algumas estão muito, muito relacionadas mesmo com a nossa familiaridade, com a nossa genética. A maioria delas não é assim escrito em pedra, né? Então se sua mãe teve, você vai ter, mas existe uma facilidade genética em se ter essas doenças, principalmente a artrite reumatoide, as espondiloartrites, a osteoporose também. Então se sua mãe, seu pai teve uma fratura por osteoporose, você tem uma chance maior de ter esse tipo de doença. Então se você tem essa genética, é importante que você tome alguns cuidados que diminuem a sua chance de desenvolver essa doença, né? Então, se alimentar bem, evitar grandes ganhos de peso, atividade física é muito importante na prevenção das doenças reumatológicas. Se você tem essa condição genética, se você conhece o histórico da sua família, vale a pena você se cuidar. Sim. Qual que é o maior inimigo das articulações? Ainda é o sobrepeso? O sobrepeso é um grande inimigo, sim, com certeza, né? Principalmente de algumas articulações mais especificamente, por exemplo, os joelhos, etc. Mas eu acho que o maior inimigo que a gente tem ainda é o sedentarismo.
Então, a atividade física, ela protege muito as nossas articulações. A gente pode achar que gasta, mas não, né? Fazer uma atividade física ajuda muito a proteger as nossas articulações, fortalecer a musculatura, lubrificar essas articulações. Então, o nosso grande inimigo ainda é o sedentarismo. Então, fazer exercício mesmo, Com não certeza, tem jeito, com né? Não certeza. tem jeito. Agora, que dica você daria para quem está sofrendo com o calor? Assim, você falou sobre evitar o horário, os horários mais quentes e tudo mais. A questão de você entrar num ambiente, por exemplo, muito gelado, ar-condicionado ligado no talo, no último mesmo, né? Super gelado. E sair para um ambiente muito quente, a rua, muito abafamento, esse esfrio esquenta pode prejudicar? Ou, por exemplo, quanto maior tempo você se mantém num lugar gelado, melhor? O que você indicaria? Esse esfrio esquenta é bastante ruim pela sensibilidade que a gente tem da dor. Então, essa variação da temperatura, ela faz com que o nosso corpo sinta mais a dor, né? Então, a gente aumenta muito a sensibilidade e aí, por exemplo, a pessoa pode não conseguir fazer a sua atividade que tinha que fazer no dia por causa dessa sensibilidade articular que ela dá. Então, a gente pede que tenha bastante cuidado nessa transição, né? Sempre que você estiver num local mais frio, tá bem agasalhado, com as suas articulações que doem mais protegidas, né? Então, se você tem bastante dor no joelho, deixar o seu joelhinho mais quente, né? Quando você tá por exemplo, numa viagem que tem um ar-condicionado muito gelado, você vai ficar algum tempo maior, vale a pena proteger essa articulação, assim. No calor, infelizmente, a gente tem pouco que a gente possa fazer, além de se hidratar muito bem, né? Então, ter uma hidratação melhor ajuda a gente a resfriar por dentro o nosso corpo, né? Então, sempre se manter bem hidratado nessa época do verão, usar roupa bem folgada, adequada, né? Bem respirável e que te deixe mexer bem essas articulações, principalmente as que estão mais comprometidas, para te trazer um conforto maior. Certo. Para os idosos, né, que sofrem muito com essas questões, não só do frio, mas do movimento mesmo, né, do andar, do descer a escada, do subir a escada, do andar na rua, onde a gente tem um desvio, né, de altura muito grande, é um meio-fio, é uma rua de paralelepípedo, enfim. Que dica você daria para os idosos que estão nos vendo nesse momento? Para os idosos é principalmente cuidado com quedas, né? Então, a gente se preocupa muito se um idoso pode ter osteoporose e se a osteoporose vai fazer ele ter uma fratura, né? E as fraturas são muito ruins nessa população porque elas aumentam a mortalidade. Além de doer, além de ter que operar, elas aumentam a mortalidade, né? Uma pessoa que fez uma fratura grave por osteoporose tem mais chance de morrer. Então, o que a gente pede é muito cuidado, principalmente com o local que você está passando, se você está adequado para o local que você está passando, né? Se tem uma opção mais adequada para você, o que você está vestindo é muito importante. Então, a gente tem o costume às vezes de sair de casa com um salto mais alto, mais arrumadinha, mas um sapato que fixe bem no seu pé, né? No verão a gente vê o pessoal usando muito chinelinho, também tem uma fixação muito ruim, cai muito do pé, então facilita você de tropeçar, de cair. Cuidado principalmente com os sapatos e não ter vergonha de usar um dispositivo para andar com mais segurança se for necessário para você, uma né? Bengala, Uma bengala, um andador, principalmente, que é bem estável, bem seguro. Então, se você acha que você vai precisar, é mais interessante que você use o andador em alguns momentos do que você precise passar por uma cirurgia, uma internação e talvez ficar de andador por muito mais tempo, né? Então, tem gente que usa uma pessoa de andador, né? Usa ali, apoia no braço e vai levando e vai levando. Gente, a melhor coisa é a independência ainda, tá? Então, assim, não tenham vergonha da bengalinha ou da muleta, não tenham vergonha. Usem, porque é importante a gente prestar atenção nisso, na questão da gente se manter independente, né? Exatamente, né? Uma queda vai diminuir muito mais a independência do que a bengala, né? Do que o uso da bengala, com certeza. Obrigada, doutora, mais uma vez. Imagina, viu? eu Prazer que te agradeço. receber. E para você de casa tem dica sobre a nossa saúde, a saúde das nossas articulações também, por que não? Para a saúde dos nossos dentes. Isso mesmo. O magnésio quelato está aqui e quem conta pra gente é o Luquinhas, né, Luquinhas? Isso mesmo, Carlinha. Boa tarde para você, boa tarde para todos vocês que estão assistindo nesse momento. Você acabou de ouvir fatos importantes sobre a saúde, né? Principalmente você, que precisa cuidar também da sua saúde óssea. Sabia que o magnésio é responsável por guiar, transportar e fixar melhor o cálcio no nosso corpo? Pois é, sem magnésio o nosso corpo perde essa quantidade boa de cálcio, perde essa boa absorção e, infelizmente, você pode gerar uma osteopenia, que é a fase anterior à osteoporose, o enfraquecimento dos ossos. Então, qualquer queda,
Qualquer tropeçadinha que você der pode, infelizmente, levar a uma lesão, uma fratura. Com o uso do magnésio regularmente, você consegue suprir a necessidade desse mineral no seu organismo e também consegue suprir a quantidade melhor de cálcio que o seu corpo precisa, porque esse daqui é o principal condutor de cálcio para o nosso organismo. Faz o seguinte, liga no 0800 591 8773, pede o seu magnésio quelato agora, você vai pedir direto do laboratório, vai levar para casa hoje por menos da metade do preço, um baita desconto especial para você. Hoje é aquele desconto de aposentado, aquele desconto que a gente faz para quem é aposentado, pensionista, é para você o desconto hoje. Você tem que ligar 0800 591 8773, eu vou fazer para você o magnésio no carnezinho, no boleto. Você pede agora, compra no carnezinho o magnésio, não vai pagar nada agora não. Você vai ter a melhora primeiro, depois é que você começa a pagar e ainda vai pagar menos da metade do preço. Quer mais? Te dou 2 emagrecedores de presente. Hoje vão 2 para você de presente, mas você tem que ligar para garantir. 0800 591 8773 e o carnezinho vai ficar a primeira parcelinha lá para o dia 15 de março somente, não vai pagar nada agora, Carlinha. Não, isso é maravilhoso, até porque quando a gente fala de articulação, a gente acabou de sair de uma entrevista falando sobre isso, né? A questão de você cuidar do teu organismo, cuidar para você não ter uma queda, por exemplo, para que você tenha mais disposição, não é só cuidar do corpo físico em si, da parte externa, mas cuidar de dentro, porque o magnésio é isso, ele vai te dar disposição, vai tirar dor, vai melhorar a tua disposição e a tua mobilidade para continuar sendo independente, né? Com certeza. Dependendo dos outros, não há coisa pior na vida. Verdade. Só que a gente também precisa aprender a dizer onde está doendo, né? A pedir ajuda. E tá aqui, a ajuda chegou para vocês. 0800 591 8773. Liga lá. Obrigada, Feitinho, querido. obrigado. E tem presente, tem promoção, tem desconto, só tem coisa boa aqui hoje, né? Intervalo rapidinho e daqui a pouco um bate-papo sobre elas. Capivaras loiras. O que está acontecendo com esses bichinhos? O que está acontecendo? Resolveram mudar a pelagem? A gente volta já com essa curiosidade que não está só aí na tua região, não. Está em todo o Brasil. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E a gente volta com história. Esse daqui é o jovem Jean Pereira dos Santos, de 19 anos. Ele é natural da comunidade quilombola Calunga Engenho, em Cavalcante, no entorno ali do Distrito Federal. Ele conquistou uma bolsa de estudo superior, gente, a R$2 milhões para estudar nos Estados Unidos e decidiu cursar educação e política social. E ele começará os estudos a partir de agosto. Então a gente deseja sucesso aí para o Jean, por essa conquista. Ele que é uma fonte de inspiração para outros tantos jovens do nosso Brasil. Parabéns, Jean. Bem, quero saber de você, como é que você lida com os desafios da criação dos filhos? Ou dos netos, por exemplo. Tem muito vô, muita avó nos assistindo que criam seus netos, não é verdade? Você chama atenção, a criança reage. Você pede algo, ela é reativa de novo. E reativa, e agressiva, desafiadora, resistente. É um cansaço diário, um esgotamento diário. Essa é a realidade de muitas famílias que convivem, gente, com o transtorno positivo desafiador, conhecido como TOD. A gente preparou uma reportagem para que você, junto comigo, possamos entender como funciona e o que fazer, como agir. Olha só. Luaneli tem 35 anos, é mãe de 3 crianças e um adolescente. E 2 dos seus filhos têm TOD, o transtorno opositor desafiador. Eu abdiquei de muita coisa, eu mudei minha vida, assim, eu morava em outra cidade, eu vim para aqui para cuidar dele. A emoção é de quem antes do diagnóstico dos filhos vinha sofrendo com a agressividade de um deles. Ele dizia várias vezes, eu te odeio, você é uma bruxa, e depois ele estava me abraçando e eu ficava sem entender. O TOD não tem cura e pode deixar reflexos na vida adulta. A conscientização sobre o transtorno é fundamental para promover um atendimento adequado. O tratamento consiste basicamente em psicoterapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, e em alguns casos são indicados tratamento medicamentoso.
A causa do transtorno, que se manifesta principalmente na infância e na adolescência, é desconhecida. Porém, pode envolver uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Alguns pacientes podem evoluir para comorbidades psiquiátricas, como, por exemplo, déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de personalidade antissocial, depressão, ansiedade e transtorno por uso de substâncias psicoativas. Crianças e adolescentes com TOD frequentemente apresentam comportamentos como irritabilidade, discussões frequentes, recusa em seguir regras e atitudes provocativas. Isso pode impactar negativamente suas relações familiares e escolares. O tratamento ele pode ser um tratamento individual com psicólogo, né, uma terapia individual com aquela criança. Pode ser um tratamento com a família, que é orientando aquela família a ter estratégias com aquela criança. E um tratamento conjunto com a escola, ajudando a escola a criar estratégias para aquela criança obter uma disciplina melhor na sala de aula, com o professor, com a coordenação, com os próprios colegas. O tratamento geralmente envolve terapia comportamental. Às vezes a gente tem muito julgamento, né? Meu filho não tem problema, a gente nega. Esqueça a questão do julgamento das pessoas e olhe para seu filho, leve seu filho para esse cuidado. Se uma criança está dizendo eu te odeio para uma pessoa que ama, que gosta, que cuida, isso está muito errado. Procura ajuda porque essa criança precisa de ajuda. É isso aí, a família inteira precisa de ajuda, né? O diagnóstico, ele vem muitas vezes para a criança, mas o pai e a mãe precisam estar atentos para fazerem parte desse acolhimento e, claro, também seguirem o tratamento juntos, porque todo mundo precisa ser acolhido nesse caso, não só a criança, os pais também. Agora um vídeo que está rolando pela internet de um jovem calouro de medicina mostrando para os pais a primeira vez vestindo jaleco, gente. Olha a emoção dessa família aqui. Vai entrar. Tá bom. Maria. Vem, mãe. Olha, vem. Tá fome. Não, vem que não é bichinha. Não chora não, bichinho. Chega, mãe. Muito bom, né? Não vai bater no neto, né? Bater no neto, tá bom? Só quem é pai e mãe sabe o que é esse amor absurdo que a gente sente, né? Que chega a doer no peito da gente. O nome desse menino é João Vitor e ele escreveu na rede social dele o seguinte, abre aspas, esse vídeo é para agradecer a quem nunca deixou de acreditar em mim. O que foi difícil agora será ainda mais, mas com Deus e união nós passaremos por tudo. Obrigado, meus pais. Sem vocês, eu não conseguiria. Fecha aspas. Então, João, parabéns, viu? Parabéns principalmente não só por ter passado em medicina. Parabéns pelo pai e pela mãe que você tem. Porque tenha certeza que sem eles, nada seria possível, viu? E sem Deus também nada seria possível. Porque Deus colocou esses dois pais aqui na sua vida e colocou você na vida deles. Eu sempre digo que os filhos nos salvam e nós salvamos os filhos. É uma troca, é uma via de mão dupla. Bem, agora é o seguinte, vamos falar delas, das famosas capivaras. Você sabia, gente, que tem capivara loira por aí? Quero saber mais, mas vamos conversar com quem entende, né, desse assunto. Eu tô aqui, gente, com a Amanda Messias, que é bióloga. Tudo bem, querida? Bem-vinda aqui à nossa programação. Eu queria entender o que está acontecendo com essas criaturinhas tão amadas, né, por todos os brasileiros que estão nos assistindo nesse momento. Amanda, elas estão ficando loiras. O que está acontecendo? Elas sempre foram mais, assim, caramelo, chocolate, né? Vamos colocar tons de cabelo aqui nelas, né? E, de repente, estão ficando loiríssimas. O que está acontecendo? Então, a gente está passando por um processo, né, de mudanças climáticas, né? Então, a gente está enfrentando aí ondas de calor excessivo, e esses animais, eles acabam ficando mais expostos, né, ao sol,
a radiação ultravioleta, né? E a radiação ultravioleta, ela funciona como um alvejante, né? Ela tem esse efeito de poder clarear um pouco mais a pelagem. Isso também acontece com a gente, né? Se repararmos surfistas, né? Geralmente eles têm um cabelo um pouco mais puxado para o loiro, mais queimado, né? E justamente por conta dessa exposição. Só que, como na biologia a gente costuma falar que tudo depende, cabe também analisar, porque assim, pode ocorrer em alguns casos outros fatores que são condicionantes a essa mudança de pelagem, como por exemplo a própria alimentação, como a água com que essas capivaras estão ingerindo, né, e estão no ambiente. E pode também ocorrer, em alguns casos, patologias, né? Distúrbios hormonais, enfim. São alguns fatores que podem contribuir. Aí caberia uma análise, um estudo, né, de veterinários e biólogos para determinar, de fato, o que está acontecendo. Mas a grande maioria dos casos mesmo, a gente tem ciência de que é por conta dessa exposição excessiva à luz solar. Não, isso é interessantíssimo. E eu queria entender uma coisa. Nos parques, nos zoológicos, isso ocorre com outros animais também? Ou só com as capivaras? Porque a gente percebe que elas adoram o sol. Elas ficam um pouco na água, mas o tempo todo elas estão ali, esticadinhas no sol, né? Na grande maioria do tempo. Pode ocorrer sim com outros animais, com outros mamíferos sim, né? Como eu falei, essa exposição à luz solar, ela funciona como um alvejante, ela tem esse efeito de clarear mais a pelagem, só que isso também é ruim, porque pode gerar distúrbios metabólicos no indivíduo, né? Então, essa exposição excessiva, ela não faz tão bem assim. Assim como não faz bem pra gente, por exemplo, né? Câncer de pele e outras questões, é isso? Com certeza, entendeu? Tem um gasto. Assim, no caso das capivaras, eu ainda diria que elas estão, essa mudança de pelagem, né? Alguns indivíduos acabam tendo uma pelagem mais loirinha do que outros, né? Coloca o indivíduo até em vulnerabilidade, como por exemplo, a gente tem casos, tá sabendo de casos, né, no Mato Grosso do Sul, no Pantanal, em Curitiba, mas no Pantanal esses bichos eles acabam ficando em destaque, principalmente para os predadores. Então, assim, as loirinhas correm risco. Entendi. Então... mais do que as castanhas que estão com a pelagem normal. Exatamente, porque aparecem muito mais, né? Então, antes elas estavam escondidinhas ali no meio da pastagem, né? Agora elas estão em destaque, exatamente isso. Agora eu queria que você desse dicas para quem está em casa assistindo a gente e tem o sonho de ter uma capivara como um pet. Capivara não é pet, né, Amanda? Vamos explicar para o pessoal de casa. E o ideal, gente, a gente já mostrou várias situações de pessoas tentando chegar perto, fazer carinho. A gente tem que entender que esse animal não é um cachorro. Não é um pet. Amanda, dá dicas aí pra gente de cuidados, por favor. Para começar, silvestre não é pet, né? A gente não indica a criação de animais silvestres, né? Esses animais, eles precisam estar no habitat deles. Nós temos a tendência, né, de humanizar e colocar sentimentos humanos nos animais, mas não é assim que ocorre, não tem que ocorrer. A natureza ela não é romântica, infelizmente é triste falar isso, mas é verdade. E a gente não indica, nós biólogos não indicamos, biólogos veterinários não indicamos o contato próximo com esses animais, quer dizer, os animais silvestres de modo geral, mas com as capivaras também, pelo risco de transmissão de doenças, não só delas para nós, mas nós também para elas. Não indicamos alimentação. A beleza
da vida está na observação. Então, quer ter contato com esses animais? Faça uma viagem ecoturística. Tem muitos locais no Brasil que é possível ter esse contato de observação. Você consegue tirar fotos, você consegue saber mais sobre esses animais, mas tirem da cabeça de que animal silvestre é possível criar em casa, porque não e é crime também, gente, tá? Então, isso é importante lembrar, gente. Não é só um aviso de não pode, tá? É crime. Crime, isso é bem importante. Amanda, eu preciso mandar um beijo para uma pessoa especial, que é a tua avó. É isso? Sim. Minha avó é telespectadora. É a Lúcia Maria, é isso? É a Lúcia Maria o nome dela? Isso. Vó Lúcia, um beijo pra senhora. Obrigada, viu, pela audiência de sempre. Muitíssimo obrigada. E um beijo pra você, Amanda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. E que em breve possamos nos encontrar, nos conhecermos pessoalmente. Você está convidada a vir aqui pro estúdio, né? Quando todo mundo vier aqui pra Curitiba, pra nossa região, tá bom? Perfeito, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Fiquei muito feliz com o convite. Muito, muito obrigada, querida. E Valúcia, um beijo bem grande para a senhora e para Amanda também. Gente, bom demais. Você viu só como é legal a gente girar o Brasil e conhecer gente com história, com dicas importantes, profissionais que podem ajudar a gente de alguma maneira? Eu vou te indicar uma pessoa que vai te ajudar agora. É o Rafael. Isso mesmo. Ele vai te dar uma ajuda para você que financiou carro, financiou moto, financiou caminhão, financiou casa, pegou dinheiro emprestado do banco e agora tá difícil para você conseguir manter essas parcelas em dia, mas tem salvação para tudo isso, né, Rafa? Bem-vindo! Tudo bem, querido? Boa tarde, tudo bem? E você? Tudo jóia? Tudo bem? Você veio ajudar a gente, né? Com certeza, né? Por favor. Porque os contratos, em regra, no Brasil, têm taxas indevidas, juros excessivos e até seguro que está lá embutido, você nem queria comprar, sabia? Ai, gente, tá difícil a coisa. Não Verdade. tá fácil não, mas tem solução para tudo isso. Tem, claro que tem. É por isso que eu quero falar com você que está aí assistindo aqui o A Vida Não Para e de repente está nessa situação. Está devendo, está com a parcela em atraso ou mesmo, se ela está em dia, vou te dizer, você pode tirar até 30% do valor dessa parcela. Pensa o seguinte, você está pagando uma parcela de R$ 1.200 no seu carro, você pode trazer ela para R$ 900. São R$ 300 de sobra nessa parcela que num contrato de 60 meses daria R$ 18 mil que você ia jogar pela janela. Então, pega seu telefone agora e liga 0800 000 8815, fala com o time Regularize, que faz parte do Grupo Bom Acordo e está te ajudando. No primeiro momento, a entender o seu contrato, porque às vezes a gente nem entende mesmo. Está lá escrito em letrinhas miúdas, em um idioma que eu costumo chamar de juridiquês. Então, nós vamos te ajudar a entender este contrato. Na sequência, você vai ver que está pagando taxas indevidas, juros excessivos e esses seguros que estão lá e não deveriam, porque venda casada é crime no Brasil. Então, ligue agora e revise o seu contrato com a equipe Regularize. Mais do que isso, você vai reduzir o valor da parcela. Rafael, felizmente janeiro foi muito longo, eu estou devendo 2 parcelas, 3 parcelas, está apertada a coisa e agora é juro sobre juro, é uma bola de neve. Até 87% de desconto em juro e multa para você resolver esse problema, regularizar a sua vida financeira. 87% é de uma dívida de 10 mil, você que está por 1.300. Então não perca tempo. Os próximos 10 minutos, todos que ligarem vão ter análise contratual gratuita. 0800 000 8815, 0800 000 8815. Ligue e volte a ter tranquilidade, paz e mandar embora o fantasma da busca e apreensão. O oficial de justiça batendo na porta. Para a gente que é pai de família, né? Dá uma preocupação danada. Dá um desespero, porque assim, ninguém compra alguma coisa sem intenção de pagar. As pessoas compram porque elas sabem que elas têm condição, só que de um dia para o outro tudo pode mudar, né? O desemprego pode bater na porta da gente e aí, como é que você vai ter condição de pagar essa parcela? Então, fica a dica para vocês, tá? 0800 000 8815. Combinado? Valeu. Obrigada, querido. Gente, vem cá. Preciso dividir com vocês. Eu tenho certeza que você já deve ter visto uma casa de marimbondo por aí, né? Na tua cidade, na tua casa, em algum lugar, certo? Mas eu quero compartilhar com vocês, gente, um vídeo da internet que mais impressiona é o tamanho da casa de marimbondo. Quem publicou
foi a influenciadora Malaika. E a avó dela tá utilizando a casa de marimbondo para decorar a casa da avó. A casa da avó, isso mesmo. Vocês querem ver esse vídeo? Olha só. Os marimbondos da minha avó, que ao invés de construir uma casa, fizeram um condomínio de luxo com 66 andares. Tudo começou quando minha avó abriu um quarto abandonado há anos e se deparou com isso. Eles simplesmente fizeram uma casa gigante e depois a abandonaram. Será que foi obra da prefeitura, IPTU caro ou briga de posse de família? Só sei que a execução foi muito boa e o projeto muito bem elaborado, inspirado nos prédios de Dubai. Foi então que minha avó decidiu quebrar a parede para retirar essa obra inteira daí. E resolveu fazer o mais provável com isso. E colocou de enfeite na varanda da casa dela uma peça única, exclusiva e muito difícil de reproduzir. Foi então que descobrimos que os marimbondos usaram um inseticida de decoração. O que vocês acharam da nova arte contemporânea da casa da minha avó? Espero que nenhum biólogo fale que os marimbondos podem voltar e querer a casa deles de volta, Kat. É o que nós esperamos também, que eles não voltem. A gente fez uma pesquisa e a gente descobriu que, a princípio, o marimbondo não retorna para casa abandonada, tá? Então, fique tranquila aí, né? Ela é a avó. Mas eu adorei o inseticida, ó, convivendo com o perigo. Esses marimbondos são corajosos, né? Corajosos. Bom demais. Produção, para onde vamos agora? Intervalo rapidinho, vamos fazer o seguinte, intervalo é voando mesmo. Coloca essa imagem de volta que tá boa demais. Eu vou pro intervalo com essa imagem aqui dessa esse condomínio de luxo de marimbondo aqui. E eu volto já com muito mais para vocês. Estamos de volta com imagens do Carlos Camilo. Isso mesmo. Dá uma olhadinha aqui nas imagens que ele tem nas redes sociais. Ele atende crianças com autismo de forma acolhedora, gente, sem medo, com a maior tranquilidade do mundo. Ele que é barbeiro. O trabalho dele vai muito além de um corte de cabelo. Ele foca, gente, num atendimento humanizado, num atendimento sensível, principalmente às necessidades das crianças. Com muita paciência, com empatia, ele vai transformando esse momento do corte de cabelo numa experiência positiva, onde o bem-estar é, sim, prioridade. E agora vocês vão conferir como é o atendimento dele em um vídeo compartilhado por ele lá nas redes sociais. Olha só. Olá, eu me chamo Michel. Esse é meu primeiro corte de cabelo e meus pais me trouxeram no malas. Meus pais disseram que tenho uma síndrome rara chamada PUMPL e também transtorno do espectro autista. Fiz várias cirurgias e procedimentos para chegar até esse dia de barbearia. Para os médicos eu não aguentaria, mas meus pais optaram pelo milagre. E hoje estou aqui, pela primeira vez arrumando meu cabelo e ficando bonito. E olhem esse atendimento 100% humanizado, atendimento que está em falta hoje em dia. Imagine quantas crianças seriam ajudadas se mais profissionais tivessem esse tipo de atitude. Um atendimento que faz a diferença na vida não só das crianças, e sim das famílias. Esse vídeo não foi sobre corte de cabelo. É um vídeo sobre fé, milagre, superação, empatia, amor, dedicação, humanidade, inclusão. É isso aí. É um vídeo que não é sobre corte de cabelo, exatamente isso. Parabéns, Carlos, toda a equipe dele. E parabéns por essa dedicação que é tão importante. Tão importante para as crianças, para a gente ter uma sociedade melhor, né? As pessoas, elas estão muito focadas no dinheiro, em ganhar, mas elas não olham para esse cliente como um ser humano. E ele está olhando. Isso é tão bom, né? Agora vamos falar das regiões litorâneas do Brasil. Onde você mora? No litoral, numa praia? Que sonho, né, gente? Para mim é um grande sonho morar no litoral. Você já se deparou
com os equipamentos enferrujados. Você que tem casa no litoral, por exemplo, a maresia, né, gente? Ela detona tudo. E quanto mais perto do mar, mais enferrujados os aparelhos da casa ficam, não é verdade? Uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará revelou que a Praia do Futuro, em Fortaleza, agora tem o maior índice de maresia do Brasil. Vocês sabiam disso? Superando, inclusive, a Praia de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, que antes liderava esse ranking. Olha só. A Praia do Futuro é um dos locais mais bonitos de Fortaleza. Mas é de se estranhar que a ocupação da Orla Leste não seguiu o mesmo ritmo de outros bairros ao longo do mar. A explicação é simples. Muita gente evita o desgaste causado pela maresia, que é intensa nesta área da cidade. A televisão, as entradinhas, as coisas eletrônicas que tem entrada de cabo, essas coisas a gente tampa com fita para evitar que tenha essa ferrugem e tentar manter a limpeza para ir tirando esse resquício de maresia que vai ficando, acumulando, que no final das contas a gente percebe que quando ela vai juntando e acumulando é que traz problema pra gente. Quem também sofre com o problema é o comércio da Praia do Futuro. A limpeza dos equipamentos, passar desengripante, que é nos motores é bem bacana, passar o produto para proteção de equipamentos elétricos. Então, assim, é proteger, fazer a prevenção propriamente dita. Eu faço igual a minha avó fazia. TV a gente cobre, né? Computador a gente deixa lacradinho, envelopa. É aquela história, ter atenção. O que nos custa mais caro também tem que nos custar mais atenção. A maresia é uma névoa úmida formada pelas gotículas do mar que se desprendem quando ele quebra na praia. Ventos fortes geram grandes ondas, o que torna a maresia mais intensa. O coordenador do Laboratório de Materiais da Construção Civil explica que a medição foi feita durante 2 anos em 46 pontos de Fortaleza. Quando se vai construir, eu preciso saber a classe de agressividade ambiental onde a minha edificação vai ser construída. Para quê? Para se utilizar materiais que tragam uma durabilidade, especificamente na parte de estruturas, é o concreto armado. Então, é o concreto com armadura interna. Então, a gente precisa melhorar a qualidade do concreto nessa região para que esse cloreto não chegue na armadura e provoque corrosão, que a gente vê em alguns prédios. Bairros como Cocó, Meireles, Mucuripe e Praia de Iracema também sofrem o efeito da alta maresia. Mas como o vento sopra no sentido leste-oeste, as construções da Praia do Futuro exibem consequências mais graves geradas pela corrosão. O professor ressalta que a manutenção dos imóveis na Praia do Futuro deve levar em conta uma maior possibilidade de desgaste para evitar problemas no futuro. Precisa ser feito as manutenções de limpeza, assim que aparecer fissuras, a gente consertar. A gente pode passar aí para a parte não apenas estrutural, mas, por exemplo, eletrodomésticos, utensílios que possuem aço, ferro e tal, eles precisam serem lubrificados. Eu preciso passar uma camada protetora para que esse cloreto não se deposite. Essas dicas são tão boas, porque realmente a gente tem essa dificuldade, quem nunca foi para a praia e quando voltou acabou tendo que lavar o carro todo para evitar realmente o problema nos freios, nas rodas, Então é uma dica muito, muito, muito boa. Agora vamos falar de saúde. Você já ouviu falar de uma doença chamada Oropouche? É uma doença, transmitida por um mosquitinho minúsculo, bem pequenininho. E tem sintomas muito parecidos com os da dengue, por exemplo. Dor de cabeça muito intensa, bastante dor muscular, náusea e também diarreia. Só em 2025 já são mais de 2.790 casos no Brasil todo. E 95% deles estão, sabe onde? No Espírito Santo. Mas quais são os cuidados que a gente deve tomar com esse bichinho? Olha só. O Oropouche é uma doença transmitida pelo mosquitinho conhecido como maruim. Até pouco tempo, o Espírito Santo não tinha incidência da doença. O mosquito que ele mede aí cerca de 1,5 a 3 milímetros. Se a gente comparar com a Aedes aegypti, que é um mosquito conhecido que transmite a dengue, ele é cerca de 20 vezes menor do que o Aedes. Então é um mosquito diferente. A gente sempre teve esse vetor aqui no estado,
porém ele passou a ser disseminador da doença em abril de 2024. Os sintomas são bem parecidos com os da dengue e o da chikungunya, só que no Oropouche, quando a pessoa acha que está curada, alguns sintomas podem voltar. Principalmente a dor de cabeça tem demonstrado uma característica importante, né? Dor de cabeça muito forte. Então a gente tem visto isso, que é uma diferença da febre do Oropouche para as outras arboviroses que nós conhecemos. A pessoa deve procurar ajuda imediatamente quando apresentar febre alta, dor de cabeça e nos músculos. A recomendação para que lá lhe seja feita uma avaliação médica e aí solicitar os exames. Normalmente pede uma amostra de coleta de sangue e essa amostra vem para o laboratório central, que é o LACEN, e a gente vai avaliar, vai fazer o diagnóstico. Na mesma amostra de sangue que é encaminhada para o laboratório, a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial, no mínimo aí para 7 doenças. As gestantes precisam ter atenção redobrada. O risco dela transmitir, de passar o vírus para o feto, existe, né? É muito grande e causa a malformação congênita. Então a gestante ela precisa estar ali sempre usando roupas de manga, cobrir a maior parte do corpo. Aquelas partes que ficam descobertas, usar o repelente, né? Usar mais vezes. Importante também que ela seja orientada pelo profissional de saúde para qual tipo de repelente, uma vez que o maruim, principalmente onde tem uma densidade, uma quantidade muito grande, ele nem respeita tanto aí o repelente. Todo mundo pode ajudar na redução da população do mosquito maruim e assim ajudar a combater a doença Oropouche. Ele gosta de locais úmidos e frescos, né? Então deixar locais bem ventilados, árvores podadas e aquilo que a gente consegue tirar de próximo da residência, por exemplo, chiqueiro, galinheiro, que gera muitos detritos, são locais que ele vai desenvolver, lembrando que ele não precisa da água corrente, né, da água para se desenvolver. Pois é, piorou ainda, né? Então ele é ainda mais potente, digamos assim, do que o próprio mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, não é verdade? Então, dica, gente. Tenham cuidado sempre na hora de você limpar o teu quintal, por exemplo, né? Porque como esse mosquito ele gosta de locais úmidos e quentes, com esse esquenta e chove que está no Brasil todo, ele alastra rapidinho para outros cantos do Brasil também. Bem, agora vamos continuar com o assunto de saúde, só que falando da sua visão. E quem traz a dica pra gente é a Vanessa, principalmente no caso dos olhos aí, né? Os nossos olhos merecem uma atenção especial. Muitas vezes você tá com o olho lacrimejando demais, ardendo, ou vista seca, apagada, cansada, você enxerga tudo nublado, não é verdade? Tem solução. Boa tarde, Carla. Boa tarde, você que acompanha a programação da Evangelizar. E aí me perguntam o que as pessoas mais se queixam quando ligam para comprar o Vision X. Sabe o que é? O olho que coça demais, o olho coçando, ardendo e a dificuldade para enxergar. Foi passando o tempo e está cada vez mais difícil de enxergar de longe, de perto. O grau do óculos só está aumentando ou ainda já está com uma catarata ou com glaucoma. Tem que fazer uma cirurgia, o diagnóstico sempre está piorando, você está deixando para depois ou já fez, está precisando de recuperação? Vision X é para você. Então liga 0800 777 0190 e vem conhecer o Vision X também. Basta uma cápsula por dia que ele vai agindo de dentro para fora. Vai melhorando aí a sua visão, ajudando a ficar mais forte, mais limpa, mais clara, assim como tantas pessoas que tomam e vêm aqui recomendar o Vision X para você. Porque aqui é assim, a gente fala do Vision X, mas eu trago pessoas que estavam em casa assim como você e vieram aqui nos contar. Veja comigo. Meu nome é João Soares Lopes, estava ruim para dirigir de noite, de dia também. Quando eu ia rapar a barba também, tomei o Vision X, é muito bom, eu recomendo, viu? Se é bom para mim, é bom para todos, tenho certeza disso. Eunice Figueiredo Teles. Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Era muito embaçada e lavejava, ficava ardente. E agora, depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante. Tirou o embaçamento, sumiu tudo isso e estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante, tá uma beleza agora. Tava em dúvida? Não tá mais, né? Então passa a mão no telefone e liga agora, 0800 777 0190. Se você ligar agora durante o programa, eu vou garantir para você metade do preço e um lindo terço de presente entregue aí, na porta da sua casa. 0800
777-0190. Visão X, o X da sua visão. Obrigada, Carla. Obrigada, Vanessa. Então, garanta desconto e frete grátis para todo o Brasil. Combinado assim? Agora eu quero saber de você. Você que é mãe, você que é avó, você que é avô, tem criança pequena em casa. O que você faz quando o choro da criança não tem fim, gente? Parece que vai chorar assim, quando emenda, vai e não vai parar nunca mais. Dá um desespero em quem tá cuidando, não dá? Tá viralizando na internet uma técnica que promete acalmar os bebês. Mas é uma música, essa técnica é uma música. Você já deve ter ouvido essa... Você já deve ter dançado essa música muitas vezes. É o Shot da Alegria. Vamos ver? Cecília, a gente vai ter que partir pro modo extremo agora. Vou ter que apelar. Alexa, tocar Shot da Alegria. Shot da Alegria de Fala Mansa no Spotify. Olha lá. Não sei quem sou e vou mudar a ser aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho um dia em ser feliz, esse fala sério. Hein, gente? Essa daqui é a pequena Cecília, filha aqui do influencer Guilherme Cardial. E deu certo, vocês têm que fazer esse teste aí na casa de vocês, viu? Façam esse teste, coloca lá a música pra tocar, o Shot da Alegria, pra ver se ele vai funcionar direitinho. Bom demais, né? Pena que chegou atrasado pra minha época, né? Meus filhos já estão grandinhos, mas eu ia querer testar isso aqui sim, com certeza. Gente, muito obrigada pela tua companhia. A gente encerra o programa de hoje com imagens da Jaqueline Góes de Jesus, uma das coordenadoras da equipe de pesquisadores que realizou o primeiro sequenciamento do genoma do coronavírus circulante na América Latina. Ela realizou, gente, esse sequenciamento apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso da Covid-19 no Brasil. Ela é doutora, formada pela Universidade Federal da Bahia. Então, quero mandar um beijo para a Jaqueline e é um destaque, né, do nosso povo, um exemplo a ser seguido realmente. Um beijo para vocês, a gente se vê. Tchau!